Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pedir a graça do Espírito Santo de Deus sobre nós nessa noite. Que o Espírito Santo possa vir conduzir esse nosso estudo. Que o Espírito Santo possa clarear as nossas mentes, nos conduzir. Que o Espírito Santo de Deus possa verdadeiramente falar em nossos corações. Conseguir que a gente possa ter um maior desejo pela palavra de Deus, estudar a Sagrada Escritura. O Espírito Santo venha sobre nós nessa noite com a tua força, com o teu poder, com a tua graça, e que verdadeiramente nós possamos, nessa noite, nesse estudo, aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. É isso que nós te pedimos essa noite, Senhor, pela tua graça e pela tua força. Ori alabaixiri alavari alamandarai ala. Siri alamandarai alavari 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 alavari. Suri alamandarai alavari 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 alavari. Ori alamari alavari alavari alavari. Surya la mandiri la mandara la Oria la marieri la variolo Shirya la maria la Oria la maria la varie Shirya la mandara la Oria la mandara la Oria la bralaria shambralari shambralari Oria la e pedimos a intercessão de Nossa Senhora, que Nossa Senhora possa vir interceder por nós, por essa formação, e que a graça do Senhor venha sobre nós nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, mais uma vez, boa noite. A paz de Jesus a todos. Só vou dar algumas orientações para o andamento da nossa formação, né? A primeira é a questão do microfone. Vocês só vão ativar o microfone de vocês quando vocês tiverem alguma dúvida, tá? Quando vocês tiverem alguma coisa para perguntar, podem abrir o microfone, interromper e perguntar, tá? Como o Ramon está sem áudio, Ramon, você pode escrever aí no chat, tá? Qualquer dúvida que você tiver, que a gente tenta responder aqui da melhor forma. Nós tivemos já o primeiro estudo, né, da Carta aos Romanos, só para introduzir o que é que nós estamos fazendo aqui. Esse mês de maio não, né, desde o mês de abril,
o Ministério de Pregação Nacional está trabalhando com todos os pregadores a carta aos Romanos. Então, essa é uma instrução, né, a nível nacional para que todos os pregadores estudem essa carta aos Romanos. Nós já fizemos o primeiro estudo, que foi a introdução geral da carta. Nós vamos ter hoje, nós vamos estudar do capítulo 1 ao 4. Na outra semana, nós vamos fazer do 5 até o 8. E na última semana de maio, nós iremos finalizar com os capítulos restantes até o 16, finalizando assim o nosso estudo. Os coordenadores setoriais do ministério, irmãos, eles têm essa apostila aqui, ó. Eles têm esse arquivo aqui dessa apostila, que foi produzida, né, pelo Leandro Rabelo, o nosso coordenador nacional, onde ele vai orientar justamente a carta aos Romanos. Então, nosso estudo está sendo baseado nesse arquivo aqui, né? É um arquivo de estudo. Então, se você ainda não tem esse arquivo, peça ao seu coordenador setorial do ministério, que ele tem, e ele pode te passar, tá? Ele não está impresso assim, fui eu que imprimi, né, desse jeito aqui, e encadenei, para ficar uma coisa na estante, para quando for fazer alguma pregação, enfim, tem um material para eu estudar. Como eu falei para vocês, a intenção aqui é motivar vocês para lerem a carta com mais calma e na casa de vocês, né, tudo direitinho, e uma motivação também para que vocês se aprofundem mais na palavra de Deus. Então, desde o início, eu preciso que vocês tenham aí na mão de vocês a Bíblia, logicamente, e um caderno para anotações. Caso surja alguma dúvida, vocês anotem aí, ou alguma informação que vocês acham pertinente anotar, tá bom? Falado isso, nós temos alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá bom. Então nós vamos dar início. Nós tivemos a introdução, né, na carta aos Romanos. Nós falamos onde ela foi escrita, que circunstância Paulo escreveu. A gente viu que Paulo escreveu essa carta quando ele saía de Éfeso, ele ia para Jerusalém, né, ali na Grécia, mais ou menos. Que nós também vimos que é uma carta muito robusta e uma carta densa, no que tange à doutrina. Alguns teólogos falam que a carta aos Romanos ela é um tratado teológico. Vocês verem a importância de se estudar essa epístola aos Romanos, essa carta aos Romanos. Nós vamos iniciar nosso estudo pegando a Bíblia e vamos ler lá no capítulo 1 de Romanos, do versículo 1 até o 7. Carta aos Romanos, capítulo 1 até o versículo 7. A palavra de Deus nos fala assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, nascido da estirpe de Davi segundo a carne, estabelecido filho de Deus, com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos a graça e a missão de pregar, para louvor do seu nome e obediência da fé, entre todas as nações, das quais fazeis parte vós, chamado de Jesus Cristo. A vós todos que estáis em Roma, amados de Deus,
e chamados à santidade, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. E aí, irmãos, nós podemos já tirar uma conclusão que essa é a mais longa introdução que Paulo faz nas suas epístolas. Nós podemos pegar todas as outras cartas. Essa, né, que ele vai fazer à comunidade de Roma, é a mais longa introdução. A mais longa quando ele vai falar ao remetente, ao destinatário e também nas suas saudações, onde ele expressa um maior texto para introduzir a sua carta. Paulo ele gasta mais tempo, né, se apresentando e falando da igreja para quem escreve com as suas saudações. Então, Paulo leva bastante tempo para falar o que ele quer com essa carta. Lembrando aí, irmãos, que Paulo ele não escreve essa carta em Roma. Apesar dele ter escrito aos romanos, Paulo ainda não tinha chegado a Roma, a capital do império. Paulo queria estar lá, ele tinha um desejo de estar lá, ele foi até impedido de estar em Roma, mas ele sente a necessidade de escrever para os romanos. E aí há um dado interessante que talvez nós não, se Paulo tivesse chegado a Roma, talvez a gente não tivesse essa carta hoje, porque ele escreve para aquela comunidade, para aquela igreja em Roma, justamente para consertar, né, para tentar converter os romanos. Se ele estivesse em Roma, talvez ele pregaria lá, mas talvez não teria escrito uma carta. E a gente não teria um tratado desse, né, uma carta tão rica dessa. Então, a importância que nós vemos aí, que Paulo ele, escreve antes, né, de chegar a Roma. Com essa introdução que a gente lê até o versículo 7, irmãos, fica evidente que Paulo ele não queria fazer recomendações. Não sei se vocês sabem, assim, todas as outras cartas que Paulo escreve, ele sempre quer fazer uma recomendação àquela igreja. Já com a carta aos Romanos, Paulo não quer fazer isso. Paulo quer apresentar o evangelho. Então, um detalhe que a gente já vê importante aí. Paulo, ele não quer fazer recomendações como ele faz para as outras igrejas. Paulo quer apresentar pura e intimamente o evangelho à comunidade de Roma. E aí, no versículo 1, Paulo ele vai se apresentar como servo de Jesus Cristo. E aí eu não sei se vocês sabem que naquela época, ali no Império Romano, existiam muitos escravos ali, né? A comunidade de escravos era imensa, tinha muitos escravos por ali. E esses escravos eram conhecidos justamente por esse nome servos. E aí a gente nota nessa introdução que Paulo ele quer se colocar abaixo de Jesus. Quando ele fala assim, servo de Jesus Cristo. E aí a gente entende que Paulo ele foi salvo pelo evangelho, e depois que Paulo foi salvo pelo evangelho, ele se coloca como um escravo de Cristo. E a gente também pode tirar para a nossa realidade, né? Quando nós fomos chamados para servir Cristo, nós somos chamados a ser servos, escravos de Cristo. Então, por isso que ele abre a sua carta não se exaltando. Paulo era um grande homem, era um teólogo, né, um conhecedor da lei extremo. Paulo ele estava sendo treinado, né, estudado para ele ser um grande fariseu, para ele conhecer muito bem a lei. Então, assim, mas ele não quer se valer disso, ele quer se valer da humilhação. Então, por isso que ele começa a se comparar a um escravo, a um servo, se humilhando. O segundo ponto que a gente pode ver aí, que Paulo, ele é chamado a ser apóstolo. Nessa introdução aí, a gente pode ver que Paulo tinha um chamado, né? E foi o próprio Cristo que o chama.
quando Saulo ainda vai se converter, né? E Cristo, aquele anjo aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? A própria voz de Deus. E aí, ali, a gente vai ver um chamado do próprio Deus para que Paulo fosse um grande difusor do evangelho. E o terceiro ponto que a gente pode ver nessa introdução é que Paulo ele foi separado para o evangelho de Deus. Abra comigo lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Gálatas, versículo 1, aliás, capítulo 1, versículo 15. Olha Paulo confirmando que ele foi separado para o evangelho. No versículo 15 fala assim, ó: quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno me chamou por sua graça e agradou-se. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Então, Paulo, desde pequeno, ele foi separado para o evangelho de Deus. E aí eu tenho certeza, a gente pode fazer aqui uma analogia conosco, pregadores, né? Que nós, desde o nosso nascimento, Cristo também sabia que nós seríamos pregadores da sua palavra. Assim, né? E independente de como nós nos convertemos. Lembrando que Paulo era um homem mau. Né? Paulo era um homem que detestava os cristãos e matava os cristãos. Mas quando, né, ele é chamado para pregar o evangelho, há uma mudança na vida dele. E aí, a gente já vai lá para o versículo 3. Nós podemos ver que Paulo, ele está destacando que Jesus, né, é da descendência de Davi. Ele confirma que Jesus é da descendência de Davi. Por que que Paulo fala isso, irmãos? Porque naquela época, os judeus, eles não acreditavam muito que Cristo veio da linhagem de Davi. Por isso que ele faz questão, na sua saudação aqui, na introdução, de falar que realmente Jesus é da descendência de Davi. Ele está defendendo isso, né? Olha, Jesus, sim, ele é da descendência de Davi. O povo, eles não acreditavam muito nisso, o povo judeu. E o povo grego também, né? Que influenciava muito aquele povo romano. E aí, lá no versículo 4, Paulo vai falar sobre a ressurreição. Ele quer introduzir também essa ressurreição, porque também não era um fato muito aceito naquela comunidade em Roma. Só um parênteses aqui, a comunidade romana era muito influenciada pela comunidade grega, pela cultura grega, né? Então eles não acreditavam de forma alguma na questão da ressurreição, que uma pessoa poderia ressurgir como Jesus ressuscitou. Por isso Paulo também, ele quer enfatizar isso. E aí Paulo continua falando, né, que nós somos igreja, que nós somos amados e fomos chamados à santidade. Nós podemos ver no versículo aí 6 e 7, desse chamado, né, que Cristo nos chamou a uma vida de santidade. Que nós somos amados, ele nos relembra isso, que nós somos amados e que nós somos separados para a santidade. E aí eu estou falando um pouco assim, mais rápido, né? Minha intenção aqui é só pincelar alguns pontos importantes desses capítulos e depois vocês façam uma leitura com mais calma e tentem associar isso que nós estamos falando aqui. A partir lá do versículo 14 até o versículo 17, do 14 ao 17, a gente pode perceber, irmãos, que é o tema geral dessa carta. Léo, desliga seu microfone. Deixa eu desligar aqui. Aí, já desliguei. Então a gente vê que a partir do versículo 14 até o 17, nós podemos ver que
é um tema geral dessa carta. Vamos ler um pouquinho o que Paulo está falando, do versículo 14 até o 17. E como progredia no judaísmo... Perdão, Romanos aqui, deixa eu pegar que eu estava na carta aos Gálatas. No 14 ele fala assim, ó. Pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Daí meu propósito, de levar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Na verdade, eu não me envergonho do evangelho. Ele é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê, em primeiro lugar do judeu, mas também do grego, porque nele a justiça de Deus se revela de fé para fé, conforme está escrito: o justo viverá da fé. Então, Paulo, ele vai falar justamente dessa questão da fé que nós precisamos ter, né? A importância do evangelho. Ele quer falar que, apesar de tudo aquilo que ele passou antes, ele não se envergonhava do evangelho que o salvou. E ele vem afirmando que o evangelho é a força de Deus. É a força de Deus para a salvação. Paulo quer falar assim, ó, sem o evangelho de Deus, vocês não podem ser salvos. O único caminho para a salvação de vocês é o evangelho naquele eu fui transformado. E aí Paulo, quando ele está falando aqui, lá no versículo 14, né? Pois eu me sinto devedor a gregos, a bárbaros, a sábios, a ignorantes. Paulo, ele quer falar com esse grupo aqui de pessoas que todos, sem exceção alguma, precisam do evangelho. Paulo, então, nesse tema geral, ele quer falar o quê? A necessidade de pregar o evangelho, o poder do evangelho e a eficácia do evangelho. Então, nesses versículos, nós podemos tirar a seguinte conclusão, e falando que é o tema geral dessa carta: a necessidade de pregar o evangelho, o poder que tem a palavra o evangelho e a eficácia do evangelho. Paulo, ele se sentia devedor, né? Justamente por essa graça que Cristo tinha feito na vida dele. Por isso que Paulo se sentia um devedor. E aí, irmãos, quando Paulo fala lá no versículo 14 sobre os gregos, os bárbaros, os sábios, enfim, a gente também pode tirar uma conclusão para o nosso ministério, que nós também precisamos entender e levar o evangelho a todos aqueles que precisam de salvação. Porque nós também, pregadores, e todos os outros, né, são devedores da graça de Jesus Cristo em nossas vidas. Por que devedores, Vanderlei? Por que você fala devedores? Quando Cristo assume os nossos pecados na cruz, nós nos tornamos devedores da sua graça em nossa vida. Por isso que Paulo se sentia devedor, né? E ele se sentia na obrigação de pregar a todas as nações, a todos, a levar o evangelho a todos, né? Então, por isso que Paulo vai falar dessa questão dos bárbaros, dos gregos, enfim. E aí ele continua nos explicando como o homem é justificado. E ele também vem falar que a salvação, ela vem pela fé. A nossa salvação, ela vem pela fé. E aí Paulo vai continuando, ainda falando, né, já mais para frente, partindo para os outros versículos, ele vai falar ainda sobre a questão do julgamento, da ira de Deus, sobre aqueles judeus que ainda não acreditavam verdadeiramente no evangelho. E aí, irmãos, é importante também destacar que há dois grupos especiais que Paulo fala aqui nesses primeiros capítulos. Primeiro grupo é os pagãos, os gentios. Esse grupo,
Eu falei isso na introdução, né, lá no estudo que nós fizemos, que Roma era totalmente perdida, né? Roma naquela época era uma depravação só, era considerada ali o esgoto do mundo, Roma. Uma imoralidade tomava conta dali, né? A perversão. Praticamente todos os imperadores de Roma eram homossexuais. É, Somente Cláudio não era, né? O imperador Cláudio não era, porém a sua esposa era meretriz. Então, assim, realmente era devastado pelo pecado ali. E Paulo, né, ele vai escrever justamente para um desses grupos que ele quer citar aqui, os pagãos, os gentios, que ouviram falar da graça de Deus, que sabiam da graça de Deus, mas não queriam seguir. Era aquela audição que eles ouviram somente, eles tinham acesso à revelação somente por aquilo que eles ouviram, e não por aquilo que eles vivenciavam, né? Eles estavam mergulhados numa corrupção total. Esse é o primeiro grupo, o grupo dos pagãos. Nós também vemos outro grupo que Paulo vai falar bem claramente. Ele vai falar para os judeus. E aí é interessante que Paulo vai falar aos judeus, porque os judeus daquela época, né, eram os fariseus. Sabiam de qual é salteado a lei, eles sabiam muito bem a lei, né, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, porém eles eram falsos moralistas. Eles queriam pregar, falar o que podia, o que não podia fazer, porém eles eram muito bons falando o que podia, mas na hora de praticar, eles faziam tudo ao contrário. Então, Paulo, em determinados momentos aqui, na sua carta, principalmente aqui no capítulo 3, ele vai falar muito dos judeus, né? Lá no capítulo 3 ele fala assim, no versículo 1, que vantagem há, então, em ser judeu? Ele pergunta, qual a utilidade de ser judeu? Se vocês são falsos moralistas, se vocês realmente escutam a palavra, falam para outros a palavra, mas aí nada muda no coração de vocês. Paulo queria chamar a atenção desses falsos moralistas, né? Que não podiam continuar daquele jeito que eles estavam. Eles precisavam realmente deixar que o evangelho mudasse a vida deles. E aí, Paulo vai citar também, irmãos, a questão do juízo. Paulo vai falar assim: olha, não importa se vocês são gentios, pagãos, ou se vocês são judeus. O julgamento, ele será para todos, porque Deus vai julgar segundo a lei, né? Os judeus daquela época era tipo assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E Paulo vai chamar a atenção deles, olha, o julgamento não é só para os pagãos, só para os gentios. O julgamento é para todos, segundo a lei de Deus. Paulo também sabia, né, porque ele estava sendo preparado para ser um rabino judeu, que naquela vida deles havia muita soberba, né? Havia muitas pessoas que nariz empinado, né? Que nós chamamos hoje. E aí Paulo também quer falar para eles, olha, a sua soberba, ela não vai adiantar em nada. Deus está vendo o seu coração, enfim. Então Paulo quer escrever justamente para esses dois grupos. Ele vai falar que os judeus são presunçosos, né? Cheios de orgulho. E aí Paulo cita um detalhe importante aqui sobre a circuncisão. Paulo vai falar assim, olha, não pensem vocês, judeus, que vocês receberam a circuncisão, que vocês já estão salvos. Porque eles se lembravam, né? Abram comigo aí lá em Gênesis 17. Gênesis 17.
no versículo 10. Amém? Conseguiram achar em Gênesis, capítulo 17, versículo 10. Amém? Todos conseguiram achar aí? E fala assim para nós, ó. Esta é a minha aliança, que devereis observar. Aliança entre mim e vós e tua descendência futura. Todo varão entre vós deverá ser circuncidado. Então, o judeu se valendo dessa palavra aqui, dessa aliança que foi firmada com Abraão, eles pensavam que já estavam salvos, né? Eles pensavam que só isso, o fato deles serem circuncidados, eles já eram salvos. Todos aqui sabem o que é circuncisão, irmãos? Todos sabem? Isso, né? Então, ok. Então, Paulo, ele fala justamente isso. Somente isso não basta, não é necessário para que vocês pensem que vocês estão salvos. E aí, Paulo, a gente já está lá no capítulo 3, no versículo 20, ele tem uma tese a defender, né? No versículo 20, ele fala assim: porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois a lei só vem para o conhecimento do pecado. Paulo tinha uma tese a defender e provar que todos os homens eram pecadores. E aí, olha que interessante, ao mesmo tempo que ele fala que todos eram pecadores, que não adiantava muito assim as nossas obras, né, se a gente não voltasse verdadeiramente para o evangelho, para a cura verdadeira do coração, não adiantava nada disso, se nós continuávamos no pecado. Porém, lá no versículo 21, agora ele fala assim, ó: agora, independente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela justiça do profeta. Paulo, ele quer começar a falar sobre a justificação, que somente aqueles pecadores que creem verdadeiramente em Deus, eles serão salvos. Então, lá no versículo 20 do capítulo 13, ele fala justamente dessa questão do pecado, e lá no versículo 21 ele vai começar a falar da justificação, da morte de Cristo por nós, e só por meio desta nós seríamos justificados e salvos, somente pela morte e ressurreição. E aí, quando eu falo que é somente pela morte e ressurreição, eu falo que é acreditar. Eu preciso crer. Verdade. Tinha caído, mas eu voltei. Então, é somente por isso, né, que eles seriam salvos. E aí, irmãos, Paulo, ele conhecia muito a lei, né? E toda hora ele vai ficar citando o Antigo Testamento. E aí Paulo vai falar muitas coisas sobre a obra, né? E aí ele quer associar que nem só as obras, nem só pelas obras nós seremos salvos. E aí observem comigo que lá no versículo, a partir do versículo 10 do capítulo 3, Paulo vai citar Davi. Esse salmo aí que ele tá proclamando é o salmo de Davi. E ele quer usar esse salmo justamente para falar assim, olha, Davi, se fosse só pelas suas obras, Davi já estaria salvo, né? Se fosse somente por esse chamado. Mas Davi, ele teve que se arrepender dos seus pecados para que ele fosse salvo. E aí a gente vê que esse trecho aqui, do versículo 10 até o versículo 18,
são versículos do Salmo 32, onde, eu não sei se vocês vão se lembrar, que Davi vai escrever esse salmo após ele ter pecado com Betsabé, sua escrava, né? Então, depois que há um pecado ali de Davi, ele vai escrever esse Salmo 32. E Paulo justamente está falando isso. Assim, não é tão somente pelas obras, porque pelas obras a gente pode cair e vacilar, né? Como Davi fez. Mas um arrependimento genuíno em Deus, a partir daí a gente pode obter a salvação. Então, nesses versículos aqui, a gente pode ver que Davi escreve esse salmo justamente quando ele pratica o adultério. E Paulo quer citar isso, falando justamente dessa questão do pecado, né? E aí, Paulo também quer falar que a justificação é um ato exclusivo de Deus, que não é pelas obras, mas pelo mérito de Cristo. Paulo vai falar assim, ó, se fosse pelas obras, vocês poderiam correr o erro de se exaltarem, de falar, eu consegui a salvação, eu posso ser salvo. E Paulo vai falar, não é bem assim não. Paulo vai falar assim, é pelo mérito de Jesus Cristo que vocês vão obter a salvação. É tudo por graça de Jesus Cristo para vocês, vocês vão alcançar a salvação. E aí ele conclui falando assim, a justificação é pela graça e nós recebemos essa graça pela fé. E aí lá no capítulo 4, Paulo vai citar a fé perfeita. E aí ele quer falar que a fé perfeita, ele cita aí Abraão, né? Abraão, ele vai citar como a fé perfeita. Que ele, naquele sacrifício ali, quando ele aceita aquele sacrifício ali pelo seu filho, ele é o exemplo de fé, né? Então, o homem, ele precisava se entregar à fé, assim como Abraão se entregou. E aí Paulo, ele inicia questionando Abraão, né? Como eu falei, que Abraão tinha conseguido segundo a carne, ou seja, pelos seus próprios méritos. Aliás, Paulo, ele indaga aqui, será que Abraão conseguiu pelos seus méritos ou pelos seus esforços? Paulo quer indagar isso. Como é que Abraão conseguiu essa fé? E lá em Isaías 51, no versículo 2, capítulo 51, versículo 2, a gente encontra a resposta aí, né, de Abraão. Que ele vai falar assim, ó, considerai Abraão, vosso pai, e Sara, que vos pôs no mundo. Ele estava só. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e multipliquei. Então, Paulo, ele quer falar que Abraão, ele alcançou pelo seu esforço de conquistar a fé, né? Então, a gente entende que Paulo quer destacar isso, que Abraão, ele creu em Deus, e isso foi imputado em conta de sua justiça. Porque ele creu em Deus, ele foi aceito por Deus, ou seja, Abraão, ele foi justificado pela fé em Deus. A partir do momento que Abraão creu, Deus o justifica. Então, Paulo quer falar essa questão da fé, né? A fé verdadeira em Abraão. E aí, Paulo também, nesses primeiros capítulos, principalmente no 4, ele quer fazer um comparativo entre o salário e a justificação. É aquilo que eu falei para vocês, que eles não merecia, se fosse pelos nossos méritos, a gente poderia se exaltar, né? Eu consegui a salvação. E Paulo está mostrando que é justamente ao contrário isso. Então, irmãos, Paulo quer fechar esse versículo 4, esse capítulo 4,
falando justamente da questão da fé. E aí ele vai citar muito bem para nós, em todo esse capítulo, né? Ele vai falar muito sobre a pessoa de Abraão, sobre a questão da fé. E aí ele termina esse capítulo 4, lá no versículo 23, né? Onde ele fala assim: não foi escrito só para ele, foi levado em conta, mas também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para nossa justificação. Irmãos, então, Paulo, ele, como eu falei para vocês lá no início, Paulo, ele quer enfatizar muito o evangelho. Paulo, ele não quer fazer recomendações para a igreja. Paulo, ele quer deixar claro o evangelho. Era para que os romanos ali crescem verdadeiramente no evangelho. Então, esse era o entusiasmo de Paulo escrever essa carta. Né, que aqueles romanos ali pudessem acreditar e crer no evangelho, que ninguém estava salvo, somente estariam salvos aqueles que crescem verdadeiramente no evangelho. E aí, como eu falei para vocês, né? Eu pincelei alguns pontos que retrata a ideia principal de cada capítulo até o capítulo 4, para que vocês façam uma leitura com calma, vendo esses detalhes que eu falei aqui, né, com vocês, para que vocês possam se aprofundar um pouco mais na leitura e saber o que a leitura está falando para vocês. E aí agora eu abro aqui para dúvidas que vocês estão tendo. Eu sei que o Eduardo também está aí, né? O Eduardo é formado em teologia. Se ele quiser acrescentar alguma coisa aqui para nós, será muito bem-vindo. Mas também abro aqui para as perguntas que vocês desejam fazer, algo novo que vocês também queiram trazer aqui para esse estudo, é importante, tá bom? Então é só abrir o microfone e fiquem à vontade para partilhar. Se não ficou claro alguma coisa, se eu falei rápido demais, alguma passagem, alguma coisa assim desse tipo, irmãos, podem perguntar que eu falo, tá? Novamente. Ninguém? Todos conseguiram entender bem, então? Eduardo, quer acrescentar alguma coisa, irmão? Espera aí, seu microfone está desligado. Clica na tela, é só clicar na tela e aperta o microfonezinho que está em vermelho aí. Aí, liberou. Rapaz, Pode falar. Tá perfeito o que você está falando. Tá? Tô gostando muito. É só para corroborar, aqui esses capítulos, a carta de São Paulo aos Romanos, vai dar como quem diz assim, a origem do estudo da graça, né, da ação do Espírito Santo. Então, essa é uma forma muito assim, didática que São Paulo vai usar e nos ensinar. Tanto que nos primeiros séculos da era cristã, os padres da igreja vão se basear muito no estudo de Paulo. Você tem colocado muito bem. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo, pela sua contribuição, irmão. E, assim, é importante, irmãos, assim, que a gente entenda
a importância dessa carta aos Romanos. Como eu falei no início, alguns teólogos a tratam como um grande tratado de teologia, né? Verdade. Porque ela tem elementos até difíceis de interpretar. Nos outros capítulos aqui a gente vai ver algumas coisas mais difíceis de se interpretar daquilo que Paulo queria falar, né? Eu também citei na nossa primeira aula de introdução que foi a partir dessa leitura dessa carta que Santo Agostinho ele se converteu, né? Foi lendo essa carta aos Romanos, um momento onde ele não tinha perspectiva nenhuma, ele, né, aceitou, leu essa carta aos Romanos, e aí o coração dele foi abrasado e houve uma transformação de vida ali. Então, só para vocês entenderem a importância dessa carta, aquilo que ela produziu. O Ramon, ele está sem áudio, mas ele fez um comentário aqui para nós. Ó. O entusiasmo era que eles crescessem no Evangelho e que nós também devemos entusiasmar as pessoas a crerem no Evangelho. É isso mesmo, né, Ramon? Quando nós formos pregar a palavra, é esse mesmo entusiasmo que nós temos que ter quando nós pregamos a boa nova de Deus. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Quer acrescentar? Fernando, TT, vocês querem falar alguma coisa? Não? O pessoal hoje está com sono. Só, Então tá ótimo, irmão. só te parabenizar aí pela iniciativa, aí você, o Eduardo, o Ramon, muito bacana esse aprendizado aí que você nos deu, né? E muito bacana, parabéns, viu? Muito obrigado. Grande Amém, Fernando. irmãos. É tudo para o nosso crescimento. Ramon, o Ramon tá me perguntando em que ano foi escrita a carta. Deixa eu só pegar aqui, Ramon, que eu tenho esse dado aqui da primeira aula. Então, foi por volta do ano 57 e 58 depois de Cristo, né? Logicamente. Então, foi entre ali os anos 57 e 58. Tá bom? Sim, sim. O Ramon está falando que é importante citar nas pregações. É sim. Toda essa carta aí para saber quanto tempo depois de Cristo, nesse meio tempo, quanta coisa vai acontecer. Sim. Lembrando, né, que Paulo, ele começa ali o chamado dele da parte má, vamos falar assim, né? Concomitante ali com Jesus Cristo. Então, Jesus estava fazendo ali, já estava pregando em toda a Judéia, em toda, né, por aquela parte ali toda, e Paulo estudava para ser um grande rabino. Então, foi quase que paralelo, né? Paulo ele vai se converter após, né, depois. Mas essa parte má, ao mesmo tempo que Cristo ele estava sendo preparado, né, para ser o nosso grande rei, mestre, Paulo estava sendo preparado, né, por Gamaliel para ser um dos maiores rabinos que existiam ali. Então é um dado interessante também, tá? Irmãos, então é isso. A intenção aqui não é ser um estudo longo, né? Justamente para a gente não ficar tomando muito tempo aqui de vocês, apesar que todo mundo está em casa, né? Sem poder sair, mas a gente tem outras coisas para fazer também. E aí, nós vamos dar continuidade já na próxima semana. Aqueles que chegaram depois, eu falei que nós vamos ter essa formação de hoje, né? Na próxima semana, nós vamos ver do capítulo 5 até o capítulo 8. E na última semana de maio, nós vamos ver o restante dos capítulos.
sábado já vai estar iniciando a novena de Pentecostes, né? Então muitos vão fazer escola de servos, vão fazer encontros pela internet aqui, enfim. E aí, provavelmente, nós vamos... Alô? Caiu aqui, mas voltei. Provavelmente nós vamos fazer o segundo encontro na sexta-feira, tá? Às 20 horas. Nós fica ali das 20 até as 21, no máximo, até as 21h40, 21 estourando, e aí a gente conclui, tá bom? Aqueles que puderem participar. O Ramon gravou também, se algum coordenador setorial que estiver aqui, a Silvia e o Eduardo quiserem passar para os pregadores aí do seu setor, sem problema algum, tá bom? Antes de nós rezarmos uma Ave Maria... Oi? É só um adendo aqui em relação à importância da carta, no caso da história da igreja, Sim. até para a gente poder fazer uma relação também nos nossos estudos aí. A Carta aos Romanos, aqui eu estou lendo no site da comunidade Shalom aqui, a Carta aos Romanos representa a síntese mais elaborada da teologia paulina, mesmo faltando a eclesiologia, ou seja, não havia o formato da igreja, vamos dizer assim. Sobre o aspecto histórico, Romanos ocupa uma grande importância. Dando exemplo aqui de Santo Agostinho, por exemplo, que teve a sua conversão, foi à luz, né, impulsionado pela leitura da Carta aos Romanos. O outro ponto, e é um ponto negativo, onde parte aquela chamada Reforma Protestante, que Lutero escreveu seus comentários na Carta aos Romanos, justamente desfazendo aquilo que São Paulo vai falar. Então, assim, é muito bacana. E toda a nossa teologia, em todas as áreas que a gente vai fazer, depende dessa carta de uma forma muito, assim, muito importante. E ela faz, como você falou, é uma carta teológica e é o evangelho dentro do próprio evangelho aí. Alguns biblistas, né, falam que a carta aos Romanos, ela também pode ser entendida como o Evangelho segundo São Paulo. Alguns biblistas falam isso. De expressar. De se expressar pela grandiosidade da carta. E também a questão do protestante, né? Os protestantes, Martim Lutero, ele também teve o fundamento dele nessa carta, quando ele foi fundar também a Reforma Protestante. E aí tem alguns pontos aí. O Ramon perguntou em que circunstância a carta foi escrita. Ramon, foi dado na primeira aula, irmão. Aí depois eu tenho que procurar na gravação, ou eu te explico depois também, porque tem toda uma história, né, para falar como ela foi escrita. Que Paulo estava numa viagem, enfim. E aí tem que saber por que ele viajou. A gente tem que voltar um pouquinho lá em Atos para descobrir, enfim. Mas depois eu falo com o Breno, né, que é importante. Eu acho que ele tem esses dados. Falando mais uma vez desse material, tá, irmãos? Todos os coordenadores setoriais têm acesso a esse material aqui, tá? Se vocês puderem imprimir e encadernar esse material, é de grande valia, tá? Um material de estudo para suas pregações muito bom. Ele tem arquivo, né? Tá com o Breno, e com o Eduardo e com a Silvia aí, os coordenadores setoriais. E quem precisar, quem ainda não tem esse material, pode pedir a eles, que eles encaminham para vocês. É um material de excelente estudo. A Margarete falou aqui sobre a questão da sexta-feira, né? A sexta-feira vai ter novena aí na igreja, né? Na São Paulo. Aí, Margarete, eu vou ver direitinho como é que a gente pode fazer. E aí eu vou discutindo com o Breno, ele repassa para vocês, tá bom? Mas aí todos os pregadores vão ter acesso à formação na próxima semana.
Então é isso, irmãos, que eu queria passar para vocês, tá? Queria agradecer muito a atenção de vocês, esse esforço que vocês estão tendo em aprender, está sendo um aprendizado muito grande para mim, né? À medida que eu estou estudando também. E esse é o desejo de Deus, que a gente se aprofunde cada vez mais na palavra de Deus. Então vamos consagrar a Nossa Senhora, pedir à nossa mãe querida, que ela interceda por nós, interceda pelo nosso ministério, né, pelas nossas pregações, pedir a intercessão de Nossa Senhora também por tudo isso que o mundo está passando e vivendo, e pedir que ela possa nos deixar, né, a sua intercessão poderosa, juntamente com o nosso Senhor. Maria possa interceder por nós verdadeiramente e poderosamente. Irmãos, um último detalhe que eu esqueci antes de nós rezarmos a Ave Maria aqui, eu quero pedir a você que ainda não fez a inscrição no nosso congresso online do Ministério de Pregação, tá? Eu vou deixar o link de inscrição com os coordenadores, eles vão encaminhar para vocês, tá? E eu peço que vocês façam a inscrição, vai ser um congresso assim, muito abençoado, e mais uma oportunidade de nós nos aprofundarmos ainda mais na palavra de Deus. Então faça a sua inscrição, tá? É um valor simbólico apenas de R$10, tá? E que você possa estar participando, não fique de fora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite.